Ah, oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre, você sabe. E cara, o Homem-Aranha já enfrentou de tudo nesse mundo, e até de outros mundos. Ele já enfrentou cientistas malucos, empresários, ladras, alienígenas, mafiosos, heróis e até uma parede de tijolos uma vez. Mas essa aí eu vou guardar pra falar em um outro dia. Pode deixar. Mas o que acontece quando ele se depara com um inimigo que até os heróis peso pesados têm dificuldade de enfrentar? O que ele faria caso se deparasse com alguém imparável e principalmente fanático? Então fica aí que hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. E bom, antes da gente falar da história de hoje, que tal uma pitada de contexto? Depois da história da morte da Tia May, o Jameson acaba indo parar em um hospital, graças a um colapso nervoso que ele teve depois da demissão do Robbie. E ele acaba ficando meio louco. Isso acaba fazendo o Robbie voltar e assumir o Clarim na sua ausência. Mas o Jameson acaba voltando depois de um tempo, após o Aranha salvar ele do Dr. Jonas Harrow. E lembra da Gata Negra que tinha morrido? Pois é, ela tá viva. E roubando artefatos pro santuário dela, dedicado ao seu amor pelo Homem-Aranha. Eu já tive um desses. Já que ela tem Daddy Issues. Isso aí eu não tenho não. E o Aranha acaba mandando ela para um hospital para ela receber ajuda psicológica. Já o Peter continua lecionando na universidade e conhece a Dawn Star, que é uma aluna do Peter que tenta sair com ele, mas a gente descobre que ela só tava fazendo isso para conseguir pegar o gabarito das provas dele. A clássica interesseira. Aliás, sabia que nessa época o Peter virou um lagarto-aranha no título do Peter Parker The Spectacular Spider-Man? Continuando, o Peter e a Deborah Whitman também começam a sair, mas o Peter acaba deixando ela na mão várias vezes. E já a gente fala sobre isso. Nessa época também o Peter acaba conhecendo o Lance Bannon, que é um fotógrafo rival dele no Globo Diário. E lá ele também conhece o Rupert Dockery, que é o novo diretor de circulação do Globo Diário e que incentiva o Peter a ser sensacionalista, mas ele recusa. Porém o Rupert ainda ia tentar tomar o controle do jornal para si, usando uma atriz para fingir ser a editora do jornal, a KJ Clayton, e passar o controle para ele, antes dela ser sequestrada a mando dele. É o mundo do crime, senhoras e senhores. E por conta disso o Aranha conhece a Madame Teia, ou Cassandra Webb, que é uma mulher que nasceu cega e com miastenia grave, que é uma doença que afeta os seus nervos e músculos, assim impedindo que ela realize certos movimentos, como andar, por exemplo. E isso fez ela desenvolver habilidades psíquicas, como telepatia, clarividência e ver o futuro, fazendo ela se tornar uma médium. Mas por conta da sua condição, ela precisa estar sempre na sua cadeira, que é um suporte de vida feito pelo seu marido, que mantém o seu sangue fluindo e o seu cérebro funcionando. Enfim, ela ajuda o Aranha a identificar aquela editora falsa como Belinda Bell, que era uma atriz e também aluna dela. Assim o Aranha consegue salvar a atriz e a KJ de verdade de serem mortas e capturar o Rupert. Ainda que o Peter tenha perdido o emprego no Globo Diário junto dos outros funcionários. E assim ele acaba sabendo pela Madame Teia, que sabe que o Peter é o Homem-Aranha, que alguém tava querendo empregar ele, e era ninguém menos que o Jameson. Assim ele volta a ser freelancer no Clarim. Então o Aranha enfrenta o Homem Hídrico, depois ele e o Namor saem na porrada com o Mago, a Lyra e o Homem-Areia. E que porra é essa? E vale se comentar também que a relação do Peter com a Deborah vai ficando desgastada, como eu falei anteriormente, já que o Peter e ela sempre saem em encontros, mas nessa época o Peter só via ela como amiga, ao contrário da Deborah, tanto que ela beija o Peter em um desses encontros. E também ele sempre acabava vacilando e deixando ela de lado pra ir fazer as coisas de Homem-Aranha. E só depois disso aí que ele começa a ver ela de outra forma, pensando que eles poderiam até namorar. Só que ele já tinha azucrinado tanto com a guria que ela começou a sair com um amigo dela, o Biff Rifkin, mesmo que ela ainda gostasse do Peter, mas pelo menos o Biff tinha tempo pra ela. Aí o Homem-Areia e o Homem Hídrico brigam por mulher e acabam se fundindo e formando um monstro de lama, que depois é desintegrado. O Aranha enfrenta o Ramrod, o Corisco, o Matador de Idiotas, sim, esse cara existe. A Tia May fica noiva do Nathan Lubensky, que é um cara que ela conheceu na casa de repouso, e ele é tão gente boa que até fez o Abutre voltar a ter vontade de viver pro crime. Mas fez. A Gata Negra revela que ela só fingiu ser louca pra não ser presa, e ela tenta mostrar pro Aranha que ela na verdade quer se redimir por ele. Então eles combinam de pegar alguns criminosos e no final se beijam. O programa é perfeito. Aliás, sabia que o Peter tava vestido como um Jawa do Star Wars nesse rolê aí? Mas no fim ela tenta arrastar o Aranha pro seu modo de vida de ladra. Ele é baleado, a Felícia prefere se jogar no mar ao invés de ir pra cadeia, e nisso a Capitã Jean DeWolf mostra que conseguiu os papéis da condicional da Gata Negra, já que o Aranha anteriormente tinha tentado explicar que a Gata Negra tava querendo se redimir, mas tudo isso no final acabou sendo em vão e ele joga os papéis fora. Eu acho que o relacionamento deles não era muito saudável não, viu? E bom, a história começa com a Madame Teia tendo um pesadelo / visão do futuro, onde ela se vê indefesa, sendo perseguida por uma figura sombria, sem nem conseguir gritar por ajuda, enquanto uma outra figura, que é apelidada como o Campeão, tenta fazer de tudo para ajudar, mas acaba sendo totalmente em vão, e aquela figura sombria, praticamente representando a morte, consegue chegar até a Madame Teia. Assim ela acaba acordando desse pesadelo profético, e decide pedir ajuda pro Peter, dizendo que alguém vai tentar matar ela nas próximas 24 horas, e o Peter obviamente diz que vai ajudar.
andar. Enquanto isso, em um iate, a gente vê o Black Tom Cassidy, nossa que nome maneiro, que tava planejando sequestrar a Madame Teia, até que o seu amigo chega, que é o Fanático, que ficaria encarregado de sequestrar ela, já que com as habilidades de vidente dela, ninguém poderia derrotar eles. Mas assim, eu só tenho uma perguntinha bem boba mesmo. Quem é Fanático? E por que ele parece um irmão perdido do Tufão? Não esse Tufão, esse Tufão. Caim Marco é filho de Kurt Marco e irmão de Charles Xavier. Sim, o professor Xavier, do Instituto Xavier para Jovens Dotados. Sim, o Xavier. Eles se tornaram irmãos depois da morte do pai do Charles, o Brian Xavier, quando o Kurt se casou com a Sharon, a mãe do Charles. E o Caim era uma criança bem... odiável. Isso é pra te ensinar a não ficar dando sopa com essa cara de pamonha. Não, calma aí. Tu tá dizendo pra esse brother aqui que ele tem cara de pamonha, enquanto tu se parece com um topeira? Criança birrenta assim ia render um episódio daqueles no programa da Super Nanny com Agatha Harkness. Ô Caim, o que você tá pesquisando aí no cérebro, hein? Emafrost gostosa e pelada. Não, que isso? Nada não. Ô Caim, passa mais de 7 horas por dia pesquisando besteira no cérebro. Já pegaram ele vendo 2 mutantes e um sentinela, 50 tons de mística e até o pior de todos, Homem Múltiplo e Vampira Reloaded. E bom, anos depois, ele e o Charles lutaram na Guerra da Coreia. E durante o tiroteio, o Caim acabou entrando em um templo perdido e se deparando com o Rubi de Sitorak, que é uma divindade mística. Assim, ele toca a joia, ganhando o poder das faixas escarlates de Sitorak, recebendo força e resistência extrema e se tornando o avatar de Sitorak na Terra, o imparável Fanático. E a força extrema não é brincadeira não, tá? Só pra vocês terem uma ideia, na primeira aparição dele, os X-Men ficaram se tremendo de medo e foram logo fazer trincheira, barricada de gelo e até botaram granadas como armadilha pra tentar parar ele. Porra, Xavier, eu pensava que isso era uma escola, não um quartel. Se bem que essa merda explode toda semana mesmo, então eu acho que deve ser assim. Bom, voltando pra história, o Fanático então vai ao encontro da Madame Teia, sem nem esperar o barco aportar, porque o bicho tá sem paciência, então ele vai andando embaixo d'água mesmo. Enquanto isso, o Peter resolve dar uma passada no Clarim e descobre que a Betty voltou com o Ned. Então eles conversam e se entendem, com a Betty falando que entendeu que o Peter só queria ajudar e que ela também não estava nos seus melhores dias. Mas enquanto eles estavam nesse bate-papo aí, a Madame Teia liga pro Peter dizendo que o cara que vai matar ela vai sair do mar pelo Battery Park, então ele parte pra lá. E chegando no local, o Aranha só vê o rastro de destruição causado, pensando até que poderia ser coisa do Hulk. E isso é meio que um lance do Fanático. Se ele diz que ele vai seguir em linha reta, então ele vai seguir em linha reta, atravessando tudo que tiver no caminho. O Homem-Aranha então tenta parar o sujeito e sai voando na primeira tentativa. Então ele tenta parar o Fanático com teia, mas ela não gruda nele por conta de uma aura de pura força. Então o Homem-Aranha decide fazer um paredão de teia, e vocês sabem como o fluido de teia é forte. Ele prende carros, serve de escudo, quebra pescoço e o Fanático atravessa sem nem suar. Mas não porque a teia é fraca, mas sim porque as paredes dos prédios não aguentaram a força e foram puxadas junto. Então o Aranha tenta fazer uma armadilha usando uma rachadura na rua pra fazer o Fanático cair em um buraco. E dá certo! Só que ele logo sai falando que nada pode deter o Fanático. O Aranha então tenta parar o Fanático puxando e segurando, até grudando nele. Mas adivinha? O Fanático resolve atravessar um prédio pra tirar o Aranha. Bem poucas ideias. A Madame Teia então liga pro Aranha e diz ter captado uma palavra que tinha conexão com o Fanático, que seria a palavra Sitorak. O Aranha então disse lembrar que o Doutor Estranho já tinha falado sobre essa palavra uma vez, então ele talvez pudesse ajudar. E ele pede pra Madame Teia chamar o Quarteto Fantástico, os Vingadores ou qualquer outro que pudesse ajudar eles, já que o Fanático realmente parecia demais pra eles dois. E ela até tenta, mas nenhum outro herói poderia ser alcançado naquele momento. O Homem-Aranha então tenta ir atrás do Doutor Estranho, mas ele descobre pelo Wong que ele não estava em casa e que o Fanático não pode ser detido. A Madame Teia então liga de novo e diz que nenhum dos outros heróis poderiam ser alcançados. Então o Aranha fala pra ela ligar pra polícia e que ele já estava indo pra lá. E enquanto isso, o Fanático tá pegando 7 estrelas no GTA e continua sua trajetória destruindo carros, sendo alvejado pela polícia e pelas forças armadas que, mesmo usando tudo que tinham, não derramaram uma gota de suor dele. Então ele chega no apartamento da Madame Teia e vai subindo os andares aos poucos, que o Aranha havia fechado com teia, que também estava no último andar, junto da Madame Teia, e ele tenta usar um gerador conectado com a porta para dar um choque no Fanático de milhões de volts, mas o sistema acaba não suportando a tensão
dimensão e ele acaba entrando e lutando com o Homem-Aranha, exatamente como no pesadelo profético da Madame Teia, que depois do Aranha ser derrotado, implora pro Fanático, que diz que não vai machucar ela, e a tira da cadeira, assim a fazendo ter convulsões. E o Aranha explica que ele tinha tirado ela do suporte de vida, e que se tirasse ela dali, ela morreria. E depois do Fanático perceber que ele foi ali à toa, ele só joga ela no chão como se fosse nada e vai embora. Então o Homem-Aranha presta os primeiros socorros, e ela acaba indo pro hospital por um fio. E depois dele sentir que falhou em ajudar a Madame Teia, ele decide que não vai deixar o Fanático escapar dessa, e que ele vai descobrir um jeito de deter ele, nem que ele tenha que morrer tentando. Assim, o Homem-Aranha vai atrás do Fanático, e o encontra destruindo tudo por onde passava. E aproveitando que ele estava em um canteiro de obras, o Aranha resolve atirar vigas de aço em um estilingue de teia no Fanático. E caralho, eu acho que essa é a arma mais ofensiva que eu já vi na vida. Porque, pô, tomar um soco é até normal, uma facada é difícil, um tiro é raridade, agora uma viga de aço é como se o universo te desse o dedo do meio. Ou sei lá, tu deve ser um personagem de algum filme da franquia Premonição. Mas o Fanático não, e ele só esmaga a viga e decide rasgar o prédio em que o Aranha tá como se fosse de papel. O Aranha então tenta jogar uma bola de demolição nele, e o Fanático só rebate ela, o que acaba fazendo o prédio desabar em cima deles dois. E é claro que isso não acabou com o Fanático, que só saiu andando de boaça. Então o Homem-Aranha continua atrás dele, mas ele descobre que todos os seus cartuchos de teia estão vazios. Mas não se preocupe, ele tem uma ideia bem melhor. Ah, qual ideia? Bom, ela envolve jogar um caminhão de gasolina a toda velocidade contra o Fanático pra explodir nele. É pra isso que eu leio quadrinhos. E bom, agora já era, né? O Fanático já é... Ah, tá de sacanagem. Bem, ele ainda tá de pé e diz que agora o Homem-Aranha tá lascado. Então eles começam a lutar e o Aranha tenta tirar o capacete do Fanático, que é de certa forma um dos poucos pontos fracos dele, já que pelo menos assim ele fica vulnerável a ataques psíquicos. Mas ele revela que mandou soldar o capacete pra ninguém mais arrancar. Então em um último esforço, o Homem-Aranha se agarra ao capacete, tampando a visão do Fanático, enquanto aguentava todos os golpes dele, que iria matá-lo, mas ele não podia desistir, nem que esse fosse o único jeito de parar ele por um instante. Ele devia isso a Madame Teia e a todas as pessoas que dependiam dele. Essa era a sua responsabilidade, então ele aguentaria até o último segundo. E por causa disso, o Fanático acaba caindo em uma enorme fundação de cimento fresco, que não vai deter ele, mas pelo menos vai segurar por bastante tempo, já que essas fundações são bem fundas e acabam agindo como areia movediça de certa forma. E mesmo todo ferrado, pelo menos o Peter conseguiu tirar umas fotos do que rolou, diferente do outro fotógrafo do Clarim, o Lance Bannon. Sim, também tá trabalhando lá. E aí a história termina com Blackton Cassidy olhando do iate dele, esperando na expectativa do Fanático sair do cimento, porque afinal, nada pode parar ele, né? Relaxa, ele voltou depois disso. Assim, terminando a história. Opa, calma aí, amigão, ainda não, porque faltou comentar uma última coisinha. Então, depois de ir no Clarim, o Peter vai até o hospital em que a Madame Teia tá, pra dizer que o Homem-Aranha prendeu o Fanático, mas a Cassandra acaba não reconhecendo o Peter, já que é explicado pra gente que depois que ela foi arrancada do seu suporte de vida, foi um milagre ela ter sobrevivido, já que ela teve um choque sistêmico muito grande, podendo ter gerado algum dano cerebral nela, que fez ela perder a memória, e só o tempo dirá se ela vai se recuperar. Agora sim, terminando a história. E essa foi Nada Pode Deter o Fanático. Esse é um ótimo quadrinho pra você ler descompromissado, sem precisar se preocupar com questões de cronologia e tal. A história não tenta reinventar a roda, ela entrega o que ela promete. E eu juro que eu consigo ver facilmente essa história sendo adaptada pra um episódio da série de 94, e sendo um daqueles casos que eles pegam a premissa da história original e melhoram ela umas 50 vezes. Que aliás, foi onde a Madame Teia foi adaptada pela primeira vez, tendo a voz da Joan Lee, que era a esposa do Stan Lee. E sabia que anos antes da Madame Teia surgir nos quadrinhos, apareceu uma personagem com o mesmo nome em um anúncio da Marvel de bolinhos? Pois é, aqui essa Madame Teia era uma mulher obcecada pelo Homem-Aranha, que ao não ser correspondida tenta sujar a imagem do herói, mas ela acaba sendo presa no final. E sim, a Madame Teia é uma das minhas personagens favoritas. Eu gosto do jeitão dela de Mestre dos Magos e eu tento descobrir até hoje o motivo do vestido dela ser tão longo. O Roger Stern aqui entrega uma boa história, que foge um pouco do cotidiano do Aranha, com ele enfrentando um inimigo imparável e não desistindo até descobrir um jeito de parar ele, que força o Homem-Aranha a usar sua inteligência e coloca sua força de vontade de querer proteger alguém ao extremo. O quadrinho também se torna ainda mais divertido se acompanhar graças aos desenhos do John Romita Jr., ou só a Romitinha, que começou a desenhar o Homem-Aranha nesse período, fazendo ótimas sequências de ação. E bom, nas mídias do Homem-Aranha, o Fanático chegou a aparecer como um chefe no jogo Shattered Dimensions e no desenho do Ultimate. Mas, ei, calma aí, o que é isso? Peraí, ele apareceu no desenho do Homem-Aranha e seus incríveis amigos? Caraca, dessa eu não sabia.
Bom, acho que não custa nada dar uma olhada. Ele aparece no terceiro episódio da segunda temporada, Nasce a Flama, que é um episódio pra mostrar a origem dela, que começa com ela e o Homem de Gelo indo pra uma reunião dos X-Men e barrando o Homem-Aranha de ir junto, porque só X-Men pode ir. É mesmo, vocês dois eram membros do grupo do X-Men. E aí, acham que eu posso ir? Desculpe, Aranha, mas só os X-Men podem entrar. Quem sabe na próxima, né, amigão? Então divirtam-se, eu vou ficar nessa torre aqui, apreciando a paisagem. Então do nada aparece o Fanático derrubando uma torre que o Aranha tava. E ele diz que ele tava indo atrás dos X-Men. Então o Aranha tenta parar ele. E o Fanático rasga a parede que nem no quadrinho? Ok, calma. Ele então vai atrás do Aranha. E, ai meu Deus, ele fez o estilingue pra tirar vigas. Meu Deus. Então, realmente é uma adaptação da história. E, pensando bem, tem a dublagem do Mário Eduardo. Então, é praticamente um episódio da série de 94. Ele é o homem que curtia a série de 94 do Homem-Aranha. Na verdade, o episódio é uma junção de histórias, nada pode deter o Fanático, e as edições 12 e 13 dos X-Men, contando até a origem do Fanático. Só que aqui não tem a Madame Teia. Já que aqui ele vai atrás do Charles, depois de derrubar um prédio no Aranha, que nem no quadrinho. Mas aqui, o Homem-Aranha consegue arrancar o capacete dele, e o Xavier manda umas ondas cerebrais e derrota ele. Assim, todos no final comemoram bebendo... refrigerante? Acho que sim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações de todos os próximos vídeos. Se você gostou, deixa o seu gostei, não se esquece de comentar aí embaixo. E se você gostou muito e quer me ajudar, compartilhe esse vídeo o máximo possível nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado por me assistir até aqui e... Ei, o que tá acontecendo? Legal. Onde é que eu tô agora? Olá, meu caro. Tá legal, quem tá aí? Oi, Madame... Teia. Madame Teia. Teia, Madame Teia. Então, não é querendo ser chato, nem nada do tipo e tal, mas... será que eu poderia saber o motivo da minha visita? Então, meu caro, eu adorei o seu último vídeo. Moça, primeiro... Peraí, sério? Sim. Na verdade, eu sou inscrita no seu canal. Nossa, obrigado. Eu fico até sem palavras. Mas eu te trouxe aqui porque precisava que você fizesse um favor pra mim. Que seria... É um probleminha bem simples. Coisa rápida. Coisa rápida? VaptVupt. VaptVupt? Então... Tudo bem. Acho que eu posso te ajudar sim. Ai, que bom. Muito obrigada. E boa sorte, meu caro. Que nada, moça. É um prazer ajudar. Peraí, o que você falou aí no final? Você vai precisar. Peraí, espera! Cara, já é a segunda vez que eu sou teleportado hoje contra a minha vontade. Mas afinal, o que será que deve estar incomodando uma senhora como aquela? A propósito, bem gentil. O que? Algumas crianças estão zoando com a casa dela, jogando papel higiênico e coisa do tipo? Enfim, não deve ser nada que eu não possa lidar, né? Esse aí é um tipo de problema que eu lido mesmo. Bom, eu acho que eu vou nessa. Me desejem boa sorte e que tenha algumas boas vigas de aço pra lutar contra esse Juvenal aí. Eu vejo vocês em breve, se eu sobreviver. Até a próxima. Você acha que tem alguma chance de me impedir, Tampinha? Nada pode parar o Juvenal. Tá muito confiante, hein, filhão? Você é grande, mas não é doido. Eu sou pequeno, mas não sou metade.